Tá, mas já falando da seleção, faz a seleção pra gente, então, dos melhores jogadores que você já jogou. Cara, é difícil, hein? Goleiro. Ó, goleiro, cara, uma briga muito boa, goleiro. Goleiro eu vou de... Vocês vão achar que eu vou falar Olha o o que Cássio, você vai né? falar. O cara, não, assim, o Cássio, né, cara? O Cássio. Mas eu colocaria também, porque eu peguei uma época muito boa com ele jogando o Volpi, cara. Sei. O Volpi que tá agora no Grêmio aí, que é um parceiro meu também, que assim, ó, eu vi defesas do Volpi que eu, assim, eu não consegui ver assim, nível internacional. Assim, e jogando aqui mesmo, Brasil, sabe? Uhum. Brasileiro mesmo, assim, que a gente era muito atacado, porque a gente era um time defensivo que realmente para replicar ataque. E o Volpi era testado todo momento. Tá? O Cássio, ele é um goleiro que dá muita segurança para mim, ele é a seleção, da minha seleção. Só que a gente era um time muito coeso que sofria muito pouco, sabe? Uhum. Lógico que quando ele precisava dele, ele estava ali. Agora imagina, pô, você jogando 90 minutos com um cara sendo atacado a todo momento e ele salvando. Então, tá ali. Mas eu vou de Cássio. Lateral direito. Lateral direito eu vou de Fagner. Dupla de zagueiro. Dupla de zaga eu vou de Thiago Heleno, na época de 2013, 14, 15 no Figueirense, que pegou, acho que se eu não me engano, pegou a seleção do campeonato em algum desses anos aí. Eu vou de Thiago Heleno e eu vou de Balbuena. Balbuena também, 2017. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, cara, também é uma briga muito boa. Mas eu vou de Guilherme Arana. Eu vou de Guilherme Arana. Volantes. Cara, é absurdo. Você e quem, Paulo? Não, eu não. Eu me técnico, né? eu me colocaria. Você vai de 9, esqueci. Aí não. Pô, era surpresa, pô. Era Desculpa. surpresa. Cara, de volante... Pô, eu vou me colocar de volante na minha seleção. Porque eu entendo que eu vivi uma boa parte nos clubes que eu joguei sendo referência de meio campo. Assim, eu acredito que no tempo que eu passei no Corinthians, muita gente pergunta isso, por que você não teve tanta sequência? Eu também não sei responder. Porque eu sei que eu vivi um momento muito bom lá, mas eu não tive uma sequência. Também, pô, o Gabriel tava voando, depois chegou o René, chegou o Ralf, assim, muito bem jogando. Então, mas por que eu não tive uma sequência, eu não sei. Então, eu me coloco como volante da minha seleção, porque eu acho que eu vivi grande parte da minha carreira jogando como titular e jogando em alto nível. E muito no que te levou ao Corinthians, né? Que a gente fala. Que Sim. você fala Ninguém sempre chega no quando eu vou- Corinthians sem... Sempre que a gente Exatamente. vai na casa dele, começa a resenha lá, aí ele põe os DVD pra nós ver. 500 vezes já, né? É. DVD. Aí mostra o DVD. Exatamente. Aí fala, eu sou bom. Tem Aí como ele colocar. Aí Você ele- manda pra gente que a gente vai Aí- colocar. Não, é porque Vou colocar assim, o vídeo contra o Grêmio. Eu entendo, assim, sem falsa modéstia. Aí ele mostra o que levou ele pro Corinthians, absurdo. Você vê ele assim, perna direita e esquerda igual e controle de jogo ali, você fala que isso, o cara é diferenciado mesmo. Tipo assim, eu que não entendo muito de futebol, mas eu sempre apreciei, né? Sempre assisti. Precisar entender um pouquinho, fala comigo que eu Fala dou um com você. tutorialzinho pra você, entendeu? 04, Ó, Mas se- sempre gostei de ver, vendo assim, é absurdo. Se a gente colocar uma seleção que eu escolheria os jogadores, eu não me colocaria, porque, pô, tem muito cara muito bom. Mas, assim, dos que eu joguei, assim, lógico que respeitando cada um, pô, muito jogador bom, mas bom demais, muito bom. Mas eu me coloco porque eu entendia que eu sempre fui uma referência de volante, independente se eu tava jogando ou não. Entendeu? Por exemplo, no Corinthians eu não tive uma sequência muito grande, mas os outros clubes todos eu fui titular. Então eu entendo isso. O segundo volante, aí é uma briga muito boa. Segundo volante, cara, eu acho que eu vou colocar, dos caras que eu joguei, Paulinho. Paulinho como segundo volante. Brabo. Não tem como falar diferente, eu acho. Se eu me entendo Tá como saindo primeiro Corinthians volante. aí, G10. Tá saindo outro Corinthians aí. Ó. Mas eu não pego. Não, mas o Paulinho, eu não joguei com o Paulinho Lá no Corinthians. foi O Paulinho eu joguei no Audax. Audax. E assim, uma saída muito fácil de jogo, assim, sabe, cara? Um cara que você piscava, ele tava na área fazendo gol. E desde quando eu joguei com ele, ele já era daquele jeito. A turma conhecia ele, e quando ele chegou no Corinthians, já tava, porra, a gente vendo que lá já era muito normal. Assim, eu coloco o Paulinho, mas assim, tem
tem outros muito bons. Tem outros volantes que eu joguei do lado que eu falo, pô, ficava muito fácil jogar, né? Eu brinco hoje, eu assisto, eu assisti há um tempo atrás, a questão de futebol amador e tal, não sei o que. Eu vejo a rapaziada jogando aqui assim, né? Então tem muito cara muito bom, mas o Sullivan, se ele fosse um cara... Ele é um cara de nível profissional, mas é um cara que não é trabalhado para futebol, né? Ele, pô, tem o trampo dele, ele não vivia a vida dele para futebol. A gente foi fazer um jogo final do ano, pô, eu virei pra ele e falei, mano, nossa, muito fácil jogar do seu lado, mano. E é muito fácil. O Sullivan é um cara que tem um entendimento de jogo, assim, que eu vi poucas vezes com um profissional tendo. Assim, eu não precisei chamar, não precisa falar, não precisa... O cara entendia se você tava com a bola, sabia onde se posicionar. Poucos volantes, tá? Meio é muito mais fácil fazer isso. Mas poucos volantes têm esse entendimento tático dentro de campo. Eu acho que o Sullivan é um cara que se ele fosse profissional e tivesse jogado do meu lado, com certeza ele estaria na minha seleção. Que moral, hein, Sullivan? Eu sou fã, eu já falei isso pra ele já. Craque, o Sullivan é craque. Mas ele tem o dom, né? É um absurdo, isso aqui é uma cobrança, tá? E eu sei que eu não preciso cobrar nada, mas é uma cobrança. É um absurdo o Sullivan não estar na seleção de Lavras. O cara daqui, tendo que disputar campeonato regional para outra seleção, é um desperdício. Com todo respeito a quem tá jogando, tá? Viu aí, rapaziada da seleção de Lavras? Alô, alô. Tá dado o recado. O 10, quem que é o 10? Porra, 10, cara. Chegamos ali. 10 eu vou de... Eu dei o segundo volante já? Eu vou tirar o Paulinho. Vai tirar o Eu Paulinho? vou tirar o Paulinho. Vou tirar o Paulinho. Com todo respeito ao Paulinho, eu vou colocar Kleber Santana. Finado Kleber Santana, da Chapecoense. Joguei com ele no Atlético Paranaense e era um absurdo. Jogava demais mesmo. É um absurdo de craque. É muita gente, né? Tem que ir lembrando. Eu lembrei agora, falei... Kleber Sacou, Santana. Paulinho. É que eu colocaria o Kleber Santana Alô, Paulinho, banco. ali, na frente. Só que eu vou recuar o Kleber Santana porque era um segundo volante mesmo, tá? Então vamos dois meia ou um meia e 3 atacantes? Eu vou colocar um meia e 2 atacantes. Beleza. De 10 eu vou colocar o Carlos Alberto. Carlos Alberto, Amigo da Rascaeta? De Nóbrega. parceirão do Arrascaeta. Carlos Alberto de Nóbrega. Parceiraço. Só Champions League, só. Só isso. Craque. Joguei com ele no Figueirense também. Era um cara assim que dispensa comentários. Tá? Muita qualidade, né, Paulo? O Carlos Alberto. A geração mais nova brinca muito aí com o Carlos Alberto quando ele fala algumas coisas na televisão, mas o Paulo que teve esse contato com ele e a geração mais antiga que viu o Carlos Alberto jogar foi cracaço de bola. Cara, Arrascaeta é um craque de bola, mas eu não coloco no mesmo poste Carlos Alberto, não. Não coloco. Cara, pô, o cara com 16 anos ele foi campeão da Champions. Foi. Pô, pra quem vê aquele cara jogando, lógico que depois, pô, cometeu alguns excessos, ele sabe disso. Deu uma caída de nível, mas, cara, eu vi ele no Figueirense já, assim, sabe, lutando contra o sobrepeso já, mas treinando muito, com uma qualidade técnica, assim, pô, muito, muito acima. Muito acima. Então, ele seria meu 10 e brigando muito ali com o Jadson também, que também, mas eu colocaria o Carlos Alberto. Não, bacana. Trio de ataque, né? Porra, o ataque, o 9 eu colocaria o Jô, certo? Eu colocaria o Jô, só que eu joguei com o Diego Souza no Sport de 9 também, e na época que eu joguei com ele, porra, eu nunca vi igual também, fazendo uma parede que muito inteligente, assim. Mesmo ele não sendo 9, na minha seleção ele estaria como 9. Diego Souza, porque no tempo que eu fiquei lá ele jogou de atacante, mas depois eu sei que ele era meia, mas eu colocaria ele. Você errou? Não, falta 2 atacantes. Não, falta 2. Dois atacantes. Falta 2. Ele vai de 9. É muita gente. É muita gente. É quantos jogadores tem no campo? 10 na linha ou no gol. Ah, tá. E Tá vendo, Ed? Por isso que o futebol é mais fácil. É só Só dois. dois, Aí, né, pra cara? cada lado. Não tem Já trabalho. Pra montar a Já pelada, tinha feito a seleção. Pra montar a peladinha aqui, a 2 de cá e 2 de lá, já joga, errou. se diverte. É muito difícil, pô. Agora, cara de beirada, meu. Eu colocar o Iago. Achei que você não ia lembrar. Aí, Lembrou do Ali, Sul, ó, do na Sul, direitinha lá. ali, ó. Igual um raio. Cara, mas de 9 eu vou colocar
Vou colocar o Guerron de 2011. Pô, rapaziada, tem que entender assim, ó. Eu tô fazendo a seleção, mas baseado no ano que eu joguei com o cara, Na época que ele tava, né? Na porque, fase pô, que ele tava. igual eu falei do Diego Souza, por exemplo. Quando eu tava lá no esporte, ele tava de 9 e tava voando. Na Pegava fase, a seleção e fazendo muito gol. Assim, muito bem, muito bem. Então, não é o Diego Souza, mas é o Diego Souza da época que eu joguei com ele. Esporte. É porque às vezes assusta, né? A galera fala, pô, o Paulo jogou com tal pessoa, tal É, época. E, é isso, Lembrando, é. isso. Lembrando, pessoal, que se ele fosse montar a seleção Paulo, nem ia estar jogando. Exatamente, é isso. Ele tá no futevôlei. É isso, exatamente. Do tempo que eu joguei com o cara. Então, na direita eu colocaria o Guerron. Guerron de 2011 no Atlético Paranaense. Corre mais que a velocidade. Mas muito rápido, muito rápido e muito bom. É lógico que assim, se eu for pensar assim, teria outros, mas assim, o que eu consigo lembrar de imediato... Ficou marcado, né? Ficou marcado de ver o cara em campo assim e falar, nossa, velho, muito diferente, muito diferente. Falta mais um, né? Falta na esquerda, cara. Cara, eu vou colocar... Muita gente vai falar, o quê? Eu vou colocar o Romero. Que qualidade, mano. Sempre, mas muita gente que não é Corinthians vai falar que esse cara não sabe jogar bola, não. Eu acompanhei o Romero. Eu amo e odeio ele ao mesmo Eu tempo. acompanhei o Romero durante 3 anos ali no Corinthians. E eu falo pra você que assim, é uma pessoa, assim, meu amiguíssimo, parceiraço, gente boníssima. Só que como jogador, cara, assim, eu não consigo colocar outro. Do tempo que eu joguei, eu não consigo colocar outro. Muito bom, muito, assim, muito tático, muito... A turma fala que ele não tem técnica, mas muito técnico, muito versátil, um cara que faz gol, que vai no fundo, recompõe marcação. Então eu não consigo colocar um time armado para jogar sem colocar o Romero me ajudando na marcação e também me ajudando para atacar. Show de bola. Simples. Técnico, eu colocaria o Fernando Diniz. Assim, sem sombra de dúvida. Assim, tem outros técnicos muito bons que eu peguei. Né? Wagner Mancini, igual eu falei no início da minha carreira, foi muito bom para mim. Rogério Ceni, apesar da gente ter tido uns contratempos no percurso também, foi um cara que me ajudou muito. Pô, nossa, é muito caro, muito bom. Oswaldo Oliveira, pô, se eu for falar... Mas você falou que o técnico é o Fernando Diniz. Quem que é o zagueiro nosso mesmo? Só pra... O zagueiro é o Balbuena e o... Não, o Balbuena sai, o Thiago Heleno. Também tá jogando, também com a bola no pé. Na época que eu peguei ele era só pancadaria, mas agora ele tá muito técnico. Eu vi um jogo dele esse tempo aí. O General tava jogando muito, tá louco. Qualidade, então, porque o Fernando Diniz ia colocar isso pra trabalhar. Ia colocar isso pro ataque. Com certeza. Top demais essa seleção, Paulo.